É suposto falar da imprensa estudantil, anos 60, é a única de que eu posso dizer alguma coisa, porque estive lá. A imprensa estudantil é uma coisa muito genérica. A peça base é o comunicado. Sempre foi e continuou a ser até ao fim o comunicado. Nas situações de crise diários, de faculdades, outros das RIAs, unitários, portanto do conjunto do movimento. A seguir há escolas que têm boletins, que conseguem manter boletins, poucas. Há o exemplo, por exemplo, o técnico, que tinha uma infraestrutura muito forte, tinha um boletim, pelo menos um de que eu me lembro, que era o binómio, que era relativamente regular, que era autocontrolado, mas que não conseguia sobreviver. Noutras escolas fizeram-se boletins também. Jornais, há vários exemplos. Na Faculdade de Ciências havia um jornal chamado O Mocho, de que saiu pelo menos um exemplar em 63, se não me engano. Não me lembro de outros. Em Direito tentámos fazer uma experiência ambiciosa, que foi um jornal chamado O Quadrante, uma experiência ambiciosa que demorou poucas horas. Ele esgotou em 2 ou 3 horas na cantina. Eu fui a correr à tipografia para reeditar, e na tipografia, o chefe da tipografia, a tipografia era a Santelmo, aqui perto. O patrão tomou-me pelas costas e disse: "Caro amigo, já sei ao que vem, mas eles vieram antes." A censura já lá tinha estado, proibido tudo, não sei o quê, depois recebemos a proibição formal. O nosso truque para não ir à censura era pôr no jornal publicação não periódica. A censura disse que não engolia esta explicação, e isto acabou com um processo disciplinar sobre a minha pessoa, que era o diretor interino, e uma suspensão simpática de 15 dias para eu não chumbar o ano. Depois, em Direito, fizeram-se boletins. Houve uma tentativa de fazer um segundo quadrante, mas desistiram. Depois, há outro tipo de imprensa de que eu me lembro, porque há mais, de certeza, que eram os jornais especiais que faziam em épocas de crise. Houve um dia do estudante, penso que o de 63, que havia uma certa divisão e que se decidiu não avançar para formas fortes de luta, que não estávamos um bocadinho frágeis. Mas conseguimos fazer, durante uma semana, um jornal, o dia do estudante. Pronto, era a nossa forma de fazer o protesto. Esse jornal era feito por um senhor que era o nosso especialista de imprensa clandestina centralizada, que era o Rúben Carvalho. Foi ele que fez esse. Depois das prisões de 65, a estrutura foi toda desfeita. A estrutura estudantil, arrestavam 2, 3, 4 dirigentes por faculdade. A estrutura foi rapidamente remontada. Foram criados outros órgãos novos, como as chamadas comissões de apoio, que eram grupos de ativistas com bastante liberdade, fora da hierarquia estudantil, e aí voltámos a fazer, durante muito tempo, não sei dizer quanto, durante muito tempo, um jornal diário chamado Solidariedade Estudantil. Como Unidade Estudantil, que também era feito pelo camarada Rúben, escrito pelo camarada Vasco Polido Valente, mas saía todos os dias, que era uma proeza. Da imprensa, esta imprensa tinha um papel muito grande, porque era o único meio de mobilização global que nós tínhamos. Era o único meio de mobilização, à parte dos plenários, as reuniões de alunos, etc., que eram coisas mais fortes. As pessoas, quando falam de imprensa, estão mais a pensar nos boletins, se calhar, e nos jornais, bom, como o Quadrante, ou como a Via Latina, porque Coimbra tinha a Via Latina, claro que, e essa saía, etc.
Mas de facto, a grande imprensa estudantil era o comunicado. E o comunicado, nós fazíamos comunicados praticamente todos os dias, quer dizer, havia qualquer coisa, fazia-se um comunicado. E fazia-se boletins, obviamente, quando havia crises. Eu lembro-me, eu pessoalmente estava na secção de propaganda de medicina, tinha entrado para a secção de propaganda em outubro, quando começavam as aulas, e em janeiro foram presos aqueles estudantes todos. E, portanto, é aquela questão de... cheguei à secção de propaganda, estava toda a gente... Estou a falar de 21 de janeiro de 65, meu caro senhor. Do dia 21 de janeiro, 21, que era o dia da universidade cativa, de acordo com um texto escrito pelo Medeiros Ferreira. Epá, cheguei e de repente começa a não aparecer ninguém, e depois de repente aparece o Osvaldo e diz: o Aguinaldo foi preso. E eu disse: quem? O Aguinaldo foi preso. O Aguinaldo era quintanista, eu era caloira. O Aguinaldo era quintanista, um tipo sério, pá, bom estudante. E prenderem o Aguinaldo, mas que mal terá feito o Aguinaldo, coitado. Depois, passado um bocado, prenderam o Filipe Rosas. E, aliás, prenderam também o irmão. E até perguntaram se não havia mais nenhum para prender também. E aí, como é que é isto? Começa toda a gente a ser presa. Não gostei. É uma mania que as pessoas têm. Eu não percebia rigorosamente nada de política. Mas nós não gostamos de uma forma geral quando prendem os nossos amigos. É chato, e a pessoa implica. E então pôs-se-me aquela questão, fizemos montes de cartazes com os nomes dos estudantes presos, emitimos comunicados com os nomes dos estudantes presos, mas é preciso mais do que isto, porque quer dizer, não é possível ser uma nota a dizer uma nota oficiosa, a dizer que eram as células comunistas da universidade. Foi de facto a traição de um funcionário do PC que meteu metade das células dentro. Pensei eu na minha ignorância, não é possível as pessoas serem presas porque são comunistas. Mas que raio? É porque o povo não sabe. Porque se as pessoas soubessem que se era preso pelo que se pensa, de certeza que isto não ia ficar assim. Então, se é preciso informar o povo, o que é que se faz? E responder que convém, nem faz-se um jornal. E, portanto, daí fiz o meu primeiro boletim, que era boletim de medicina, com aquele tipo que se usava muito na altura. Lembras tu, de direito também havia um boletim, também era assim, que era tudo em caixa baixa, fica muito mais bonito. Não me lembro se pus lá coisa não periódica, nem me preocupei com isso. Foi fantástico porque fomos fazê-lo numa tipografia, não era aquela coisa de estar a dar ao pior, fomos fazê-lo numa tipografia. Foi com o Omar Karim Ahmed, que tinha saído da cadeia pouco tempo antes, portanto sabia bem o que era estar preso. Escrevemos uma coisa sobre o que é estar preso, sobre as liberdades, sobre não sei quem, não sei o que mais, fomos escrever aquilo para a tipografia e foi absolutamente fantástico, porque aprendi a fumar cigarros Paris. Os tipógrafos fumavam todos Paris e foi quando eu comecei a fumar cigarros Paris, que eram muito bons. E depois, quando chegou a hora de almoço, os tipógrafos vieram ter comigo e disseram: a menina quer almoçar connosco. E eu disse: quer, eu não conheço este sítio onde estou, era ali para Campo Lido. Eu não conheço este sítio, há aí algum sítio. Nós costumamos sempre almoçar ali numa casa, mas a menina tenha cuidado, pode haver lá pessoas da PIDE. Eu, está bem, então fui com eles e os tipógrafos, era uma solidariedade absolutamente fantástica. Depois, para a minha grande surpresa, descobri que tinha dado um grande salto em frente, porque ao escrever que as pessoas estavam presas não apenas por motivos académicos, mas pelo que pensavam, tinha rompido com a defesa habitual dos estudantes, que são presos por a sua atividade associativa, e fiquei como aquela personagem do Molière a dizer: epá, olha, ele fazia prosa e eu faço política e não sabia, fiquei surpreendido, porque os grandes nomes do jornalismo estudantil que estamos a falar, estou a pensar na malta de direito, os Vasquinhos, os Nunos, essas criaturas que eram, para mim, coitadinha recém-chegada à medicina, eram uns intelectuais. Eu não, era uma caloura de medicina com um ar de miúda pequena, a quem permitiam por acaso andar ali com a bata e chamavam-me doutora porque vestia uma bata branca. E durante esse ano, de facto, boletins, não sei se fizemos 2 ou 3 talvez, foi comunicados em barda, porque cada vez que sabíamos que alguém estava a ser torturado, cada vez que havia uma informação de que alguém tinha acontecido qualquer coisa, houve as tentativas de suicídio de pessoas na PIDE, etc. E isso era uma coisa absolutamente fantástica que se fazia, batendo stencils numa máquina, depois levando o stencil e pôr no copiógrafo, depois pôr a tinta, etc. E depois dava-se à manivela e saíam os comunicados. Está ali ao fundo um gastéter e nós íamos distribuir os comunicados. Que nós usávamos. Aquela é uma modernice. Já é uma modernice. Aquilo é uma modernice. E, portanto, fazíamos montes de comunicados e trocávamos os comunicados e levávamos de um lado para o outro. Eu andava sempre, eu lembro-me de ter um anorak, eu era muito magrinha nessa altura, e tinha um anorak daqueles que tinha forro, porque tinha-me sido dado por alguém que tinha estado na Alemanha, portanto era para países frios. E então eu fazia o trajeto entre direito e medicina, naquela altura aquilo era tudo árvores, e fazia aquilo
Num dos sentidos ia muito gorda e no outro sentido vinha mais magrinha. Dependia do sentido dos comunicados, que umas vezes íamos buscar a direito para trazer para si, outras vezes. Porque depois era assim, pois havia as associações ricas. Direito era uma associação rica, tinha a sala de folhas. Nós também tínhamos em medicina, tínhamos a sala de folhas, mas não dava tanto para fazer essas coisas. Portanto, normalmente, para se fazer coisas mais ricas, era o técnico, ou era de facto direito. Apesar de tudo, fizemos muitos comunicados os aluar económicas. Os aluar e eu fizemos aqui muitos comunicados aqui em ciências. E houve um dia completamente alucinado em que finalmente chegou não era Gestetner, era o outro. Não, era o outro, e que era elétrico. E então, em vez de termos que estar a fazer assim à manivela, carregava-se num botão e saíam folhas. E eu e este ensandecemos e pusemos aquilo no máximo da velocidade. E eram folhas por todo o lado, vimos aflitos para juntar aquilo. E isso era muito, de uma forma geral, era muito bem recebido. Nós tínhamos que ter cuidado a distribuir. Distribuíam-se daquelas formas que era, de repente, dar-se um grito num sítio, atirar-se N comunicados, ir para o Alto Santa Justa. Havia um plano fantástico, que era pôr no alto do elevador de Santa Justa um molho de comunicados, no varandim, e depois regar, lembras-te, era regar os de cima, para não voarem logo. Que era para nós termos tempo de fugir do elevador e depois então aquilo começava a levantar voo e ficávamos defendidos. Agora, esses eram... Eu acho que jamais se pôs a questão de se nós não estamos a fazer jornalismo. Claro que estamos a fazer jornalismo, não era isso que nós queríamos informar. E informar nem se chama propaganda, nem se chama... eu acho que hoje se faz muito mais propaganda no que se chama jornalismo do que aquilo que nós fazíamos. Nós contávamos as histórias que mais ninguém contava. E, nesse sentido, tínhamos bastante informação, tínhamos boas relações, muitas vezes, com malta. O Ruben tinha uma relação com o século, uma relação até familiar com o século, e já sabia fazer as coisas todas, as partes técnicas, etc. Ele já tinha feito a imprensa estudantil, já havia nos liceus, havia o Perspectiva e havia os Liceus Unidos, que chegaram a sair, portanto, tinham boletins, Direito tinha boletins, e tínhamos esses pequenos boletins. E, de facto, esta noção de que nós tínhamos que dizer o que não era dito, e tínhamos muito boas relações com gente jornalista, como o Quiltria, por exemplo, que tinha passado pelas associações, etc., e que também nos ajudavam e ensinavam. E muitas vezes coisas que eles sabiam e que não podiam pôr nos jornais porque a censura cortava, nós punhamos. E um exemplo disso está aí, nessa parede. Chama-se Solidariedade Estudantil e diz só chuva. E é o meu único grande êxito editorial. Foi escrito no Técnico, debaixo das escadinhas, na sala do SKIP, que era o Secretariado Coordenador de Informação e Propaganda, com uma redação a sério, que estava sentada e escrevia, que era o Alexandre Oliveira, o João Bernardo, eu, o João Crisóstomo, e depois tínhamos os repórteres no terreno, que era o Zé Brazão e o Jorge, que eram os dois repórteres no terreno. E então, aquela malta estava nos terrenos da chuva, no terreno das associações, enquanto que a gente de medicina andou a dar as injeções, o resto da malta andou a desenterrar as pessoas da terra, os mortos, a ajudar a tirar a lama das casas, a fazer tudo isso, e foram muito bem recebidos pela população, porque não havia rigorosamente mais ninguém. Só os bombeiros se mexeram vagamente. De resto, um país que estava em guerra, que tinha o exército, que tinha tudo isso, o Estado ficou completamente paralisado. Hoje, quando me falam de Pedrógão, eu digo, vocês nunca viram que é um Estado paralisado, porque aquilo era um Estado paralisado. E lembro de uma imagem fantástica, que é nós irmos de carro, um autocarro fretado por nós, que dizia Associações de Estudantes de Lisboa, e os guardas de trânsito, os polícias de trânsito fazerem-nos sinais, abrirem-nos o caminho para nós seguirmos, porque nós fomos, de facto, muito, muito bem recebidos por toda a gente. E então, eles chegavam, vinham-nos trazer as histórias, e nós escrevíamos as histórias e publicávamos, e o primeiro número do Solidariedade Estudantil foram 10.000 exemplares feitos no Técnico, que se esgotaram, eu não quero mentir, mas numa hora, talvez. Com gente, nós fomos distribuí-los para os autocarros, para todos os sítios, e vinha gente que parava à porta do Técnico, gente que saía dos autocarros, etc., para vir buscar o jornal, porque era o único que contava a verdade. Enquanto que a imprensa séria, por exemplo, eu lembro-me do Letria falar sobre isso, e o Alvim, etc., estarem a contar os mortos, e a censura abateu-se de uma forma que eu ainda hoje nunca tinha visto, a não ser, de facto, nas coisas das inundações. Que é, se, por exemplo, morriam, eles não cortavam que morreram pessoas, cortavam no sítio tal, e tinham morrido para aí 40 pessoas, eles cortavam 40 e punham 3. E nós tínhamos os nomes dos 40, e tínhamos fotografias, e tínhamos lá estado, e sabíamos. E, portanto, isto era jornalismo, provavelmente, do melhor
do melhor, não sabíamos se era jornalismo. Eu sei que a seguir disso desisti de medicina, fui fazer jornalismo. E achei que ser jornalista se calhar ainda era mais útil do que ser médico, porque neste país não se podia ser médico porque não havia maneira de tratar as pessoas, porque havia fome, porque havia miséria e porque era isso que fazia morrer as pessoas. E, portanto, o que era preciso era denunciar. Eu acho que nós só tínhamos uma ideia na cabeça, que é denunciar. E nem tínhamos medo. Eu acho que quando entregávamos, eu lembro mais vezes de ir apanhar o comboio e a ler os boletins, o de direito, o binómio, um qualquer, ia a ler, e a pessoa que estava sentada à minha frente punha-se assim a tentar ler o meu boletim. E eu, espontaneamente, oferecia-lhe o jornal. E não tinha medo de ser presa, quer dizer, pois podia acontecer, mas o que era importante era, tu tinhas um país inteiro que não sabia o que se passava nele e isso era preciso contar. E se isso não é jornalismo, eu não sei o que é jornalismo. Portanto, quando a questão nós fazíamos propaganda, fazíamos muito menos do que se faz hoje. Éramos muito honestos, ainda por cima tentávamos não mentir, porque pagava-se com a prisão e pagava-se com outras coisas desagradáveis. Mas vejo às vezes tratado os comunicados como não imprensa. Não, os comunicados são a grande imprensa estudantil daquela altura. E os comunicados tentavam ser bem feitos, tentavam ser bem escritos em português, tentavam ser bonitinhos. Não é? Tu é que eras o homem dos comunicados, pá. Primeiro era preciso explicar aqui que eu sou uma espécie de parênteses deles dois. Na idade, não é que ele seja muito mais velho, mas tem para aí 2 anos mais que eu, e a Diana tem para aí 3 menos. Eu sou de 44, novembro. Eu sou de 47, tens razão. Pois. Portanto, há um hiato temporal. Eu entrei para a faculdade em setembro de 62, para esta. Embora tenha frequentado tão pouco esta faculdade, a não ser nas horas em que exatamente era preciso ir trabalhar para o sótão, na associação, entre a sala de alunos e a cantina do Júlio Roberto. Era uma passagem, havia as casas de banho cá embaixo e nós subíamos uma escada em caracol para o sótão, onde tínhamos, como nós dizíamos, o aparelho reprodutivo, que soava de uma maneira, mas era assim, era o aparelho reprodutivo. E eu, quando entrei para a faculdade, comecei logo a fazer trabalho militante nestas coisas. Havia uma coisa engraçada, havia uma espécie de 3 classes, 2 trabalhadoras, uma mais de elite, outra menos de elite, e havia os gajos que escreviam, que eram a elite das elites. E já agora, a propósito de uma das coisas que a Diana estava a dizer, há uma coisa muito engraçada, porque às vezes, eu se bem me lembro, expresso o outro na televisão, se bem me lembro, quem escrevia a maior parte dos comunicados era o Jorge Sampaio, pelo menos dava as ideias, o Nuno Bredrode, que escrevia em nome dele já na altura, mas o Nuno sabia escrever muito bem. Havia o Manel Lucena, que escrevia também uma série de coisas. Havia o Polido Valente, que não era Polido Valente, o Vasco, pronto, que eu me recordo eram os gajos que escreviam. E eles escreviam bem, às vezes escreviam tão bem que quando chegava à classe da manufatura, nós líamos aquilo. Epá, posso-te falar como se falava na altura? Epá, isto está uma merda, ninguém percebe isto, pá. Porque na realidade o comunicado é um comunicado para ser lido por toda a gente. E os gajos escreviam como se fossem teses. Bom, era gente que escrevia mesmo muito bem, mas depois eram umas frases que não tinham ponta para onde se pegasse, e eu confesso aqui, acho que é a primeira vez assim em público, para ficar marcado, que eu cheguei a fazer censura a algumas dessas personagens da elite intelectual do movimento estudantil. Epá, que eu me lembre, há pelo menos uma pessoa, não me lembro quem são os outros, mas havia pelo menos uma pessoa com quem continuo a ter uma relação de amizade muito grande, que era uma das pessoas, das raras pessoas que escrevia nos stencils, que recebia os manuscritos, escritos por essa malta da elite, que era o Fernando Cruz. Era aquele com quem eu lidava mais. O Fernando Cruz era de direito, se não me falha a memória. E o Fernando Cruz trabalhava, que era outra coisa, trabalhava num escritório e, portanto, sabia muito bem escrever à máquina. Era em determinados horários que ele recebia os comunicados e eu muitas vezes servia para levar os comunicados ao Fernando Cruz, não me lembro onde é que ele escrevia,
se era no próprio escritório, que ele às vezes tomava conta do escritório, e nessa altura já íamos com a censura preparada. Dizia, Fernando, ninguém consegue perceber isto. Corrigimos esta frase, este parágrafo, não sei o que, etc. Para mim, a imprensa estudantil é o comunicado, ponto final, parágrafo. É aquilo que eu fiz. E que fazia manualmente, como todos nós, ter o stencil, subir as escadas ali para o sótão da Associação de Ciências, e não me lembro quem trabalhava comigo. Eu acho que havia um tipo na altura que não sei se fazia formalmente parte das propagandas, mas que era muito meu amigo, angolano como tu, o Ruca, que me ajudava muito. Aliás, houve durante muitos anos, até depois do 25 de Abril, que é uma coisa espantosa, continuava a haver do lado de fora da Associação de Ciências, do lado que dá para o Jardim Botânico, uma pichagem que não dizia mais nada senão MPLA. E tinha sido eu a pintar, eu e o Ruca. Pintámos e durou até ao fim do fascismo. Nunca limparam. É uma daquelas coisas que, aliás, esta memória articula-se com outras. Acho que foi agora no 24 de março, passou na televisão, uma coisa que acho que é a Diana, que no fim, falando das propagandas, diz uma coisa que eu não tinha a noção. É que o aparelho reprodutivo é o único que a PIDE não apanha como tal. Quer dizer, ainda por cima eu penso em mim, que eu era um fala barato do caraças. Falava, contava, não sei o quê. Um bocado com o descaramento que a Diana também descreveu. Entregava-se os papéis, não sei o quê. Tentávamos fazer a nossa propaganda além da escrita oral, recebendo os stencils ou trazendo-os, pondo tinta que não era posta desta maneira. Isto já é muito sofisticado. Esta bisnaga que ali está era muito sofisticado para nós. Não me lembro como é que se punha a tinta no duplicador, no Gestetner. Antes disso, era preciso ter a certeza que havia papel que chegasse e havia dinheiro para ir comprar não sei quantas resmas de papel. Devia ser aqui ao pé alguma papelaria que tinha cumplicidade e que fazia preços mais baratos. Comprávamos umas quantas resmas de papel e eu trazia o papel para o único armáriozinho que nós tínhamos fabricado lá em cima, para ter papel em branco e papel depois de impresso, para depois fazer os embrulhos. E era uma arte que tínhamos que ter, que era bater o papel, porque o papel não ficasse bem batido, depois os comunicados saíam todos estragados. As folhas eram de tal maneira pesadas que ficavam coladas umas às outras, e quando isso acontecia, era mais ou menos aquilo que aconteceu que a Diana contou com o duplicador elétrico. Saíam aos 50 e pronto, estava tudo estragado. Lá íamos nós andar de rabo para o ar para a procura dos papéis que estavam impressos, que estavam completamente, que não estavam, deitar papel fora porque havia alguns que ficavam só em metade, um drama assim. Mas então, nós batíamos o papel, punhamos o papel, não se podia pôr a mais porque senão aquilo enchia demais, não se podia pôr a menos porque senão era uma perda de tempo e as últimas folhas não passavam também, de maneira que era assim entre as 100, 80 e as 30, havia 50 folhas que passavam. Depois as outras eram uma chatice, era preciso refazer tudo. Agora, por volta das 7 da manhã, o mais tardar, era preciso ter os embrulhos feitos. Nós fazíamos embrulhos, atávamos com cordão. É cordão que se diz? Cordel. Cordel, não é cordão. Com o cordel, estava-me a lembrar do francês ficelle. Deixa-me só voltar aqui a uma coisa, é que nós estamos a falar de imprensa em geral. E há uma parte que nos temos esquecido, é que havia uma coisa importante e que eu, por acaso, pareceu-me que não está muito presente aqui, que eram as sonoras. E as sonoras eram importantes também porque nós já fazíamos tipo programas de rádio. Eu lembro-me da sonora de medicina. A medicina tinha uma vantagem, que é que não tinha associação. Já estávamos ilegalizados há muito tempo, portanto era uma pró-associação. Mas era uma pró-associação, e legalizar mais já era difícil, portanto a gente podia fazer coisas malucas. E tínhamos a sala de alunos, na sala de alunos, que era o sítio onde depois se passava o Natal dos hospitais, e penso que continua ainda a passar-se e não sei o quê. Mas havia assim espaço onde havia uma parte de convívio e depois havia uma sala onde fazíamos reuniões, etc. E então instalámos ali a sonora. E a sonora, essa sim, fazia por vezes propaganda, como aliás convém um dia explicar aos políticos que se faz muito mais propaganda nas coisas que não são diretamente informativas das coisas que são diretamente informativas, só para eles perceberem, porque eles não percebem. E portanto, o que é que nós passávamos? Por exemplo, qual era um dos nossos hits? Era
Le Déserteur. Portanto, em plena guerra colonial, entrava-se na sala de alunos de medicina e estava em altos gritos o Déserteur a tocar. E coisas assim, quer dizer, e portanto o Zeca Afonso todo e não sei o que mais, essas coisas todas. Portanto, nós fazíamos também muita informação das coisas proibidas. Acho que não há nenhum de nós que não saiba citar ainda, apesar de estarmos velhos e zonzos, poemas inteiros de Manuel Alegre, canções inteiras, cantadas pelo Zeca ou cantadas pelo Adriano, etc. E essas coisas passavam, e passavam também as informações, que eram informações muito rápidas. Por exemplo, se chegava uma coisa de que alguém tinha sido preso ou não sei o quê, nós podíamos passar imediatamente na Sonora. E a Sonora, parecendo que não, em medicina, sobretudo, não tinha só os alunos, tinha os alunos com certeza, mas tinha também pessoas que passavam ali, doentes, familiares de doentes, médicos, que passavam ali à porta e como aquilo também tinha um ar de uma coisa sentada e não sei o quê, passavam ali um bocado e também ouviam aquilo. E eu acho que as sonoras foram uma parte importante também da nossa forma de informar. Falaste da influência internacional. Há uma coisa muito engraçada que eu senti e que me dá uma certa, como dizem os gajos de Coimbra, naquelas coisas da praxe, uma certa cagança, é que em maio de 68, alguns de nós, com esta experiência clandestina, ao fim e ao cabo, da produção de papéis, etc., em maio de 68, nós éramos considerados uns senhores, porque sabíamos fazer as coisas que os franceses não sabiam fazer, só faziam coisas, digamos, à vontade, em tipografia. Agora, passar a alguma clandestinidade, como foi preciso em maio de 68, havia meia dúzia de portugueses que foram uma espécie de conselheiros científicos para fazer as coisas e fazer a distribuição, de maneira que eu ostentava honrosamente um paninho vermelho no braço esquerdo, que era ligado ao serviço de ordem da Sorbonne, que me permitia passar em todo o lado. Também qualquer gajo arranjava um pano vermelho e punha. Mas a malta da entrada, éramos meia dúzia de portugueses com experiência neste tipo de produção de comunicados, pronto, não sei como é que eles chamavam. Mas isto que tu dizes e que é importante, eu acho que se julga muitas vezes que houve uma grande influência aqui das crises estudantis estrangeiras. E eu faço notar que as crises estudantis estrangeiras começam com muita força em 67, 68. Nós já vínhamos lá de trás. Como também tinha havido noutros países, quer dizer, cada país tem as suas próprias coisas. Era uma coisa que nós também usávamos a nossa propaganda e os comunicados, etc., era para os estrangeiros que nos visitavam, por vezes jornalistas, mas não só jornalistas estudantis também, das imprensas estudantis de outros países, e que nos visitavam, nomeadamente ali no técnico, na sala, porque primeiro havia uma coisa que era a RIP, a Reunião Interpropagandas, depois passou a ser o Secretariado Coordenador de Informação e Propaganda, e eu lembro-me perfeitamente de receber pessoas que nos vinham pedir os comunicados, porque nós sabíamos mais ou menos todos arranhar francês e, enfim, lá dizer algumas coisinhas em inglês, e, portanto, explicar o que é que se passava. As pessoas muitas vezes vinham buscar porque era também a maneira de saber. O que era interessante é que isso ia lá para fora e depois voltava e depois nós usávamos as informações que vinham nessa imprensa para podermos referir aqui as coisas. Mas nós, e direitos também recebia muita gente de fora a perguntar. O turismo estudantil também servia para isso.